Glória a Deus, bom demais, estamos aqui já na nova sala, que essa sala já está pequena pra gente, daqui um dia a gente está decolando para outro lugar, e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje, uma palavra não de conforto. Então se você veio aqui atrás de conforto, não quero decepcionar você não, mas você vai ficar chateado. Uma palavra de confronto, oi? Estou vazando. Uma palavra para deixar você pensando nela de madrugada. Uma palavra que vai fazer você pensar e refletir sobre a sua vida com Deus e sobre o seu chamado, ou melhor, sobre o chamado de Deus que tem em você. Amém? Se eu fosse dar um tema para essa mensagem aqui, que geralmente eu não sou bom para fazer isso, mas eu chamaria de o Deus da desilusão. O Deus da desilusão. Como assim, Rodolfo? O Deus da desilusão? Ó, estamos gravando de câmera nova, hein, Wesley? Que é isso? A equipe da mídia e os medianitas agradecem. Meu Deus. Os medianitas. Os mídias. Deixa eu te falar, por que é o Deus da desilusão? Por que é o Deus da desilusão, Paulo? A ilusão é do diabo. A desilusão é de Deus. A ilusão é do diabo, mas a desilusão é de Deus. Por quê? Porque o diabo quer que a gente ande enganado. O diabo quer que a gente ande errado achando que está certo. Eu tenho um amigo meu, ele é pastor lá em Goiânia, e ele fala: Rodolfo, eu oro sempre para que Deus, ele não permita que eu viva enganado. Eu achei isso interessante, porque nós temos o costume de sempre estar certos nas nossas convicções. E eu não sei você, mas já conversou com uma pessoa que você sabe que ela precisa de uma ajuda, e quando você vai falar com ela, ela tem mais desculpa, né, do que ouvido para ouvir o conselho que você tem. Então assim, quem é muito bom em argumento é muito ruim em arrependimento. Então se a gente for muito bom em argumentar com Deus, a chance da gente andar errado, iludido, é muito grande. É muito grande. Por quê? Porque a gente não quer escutar. Porque a gente não quer escutar Deus. Né, meu filho? Ai! Ah, lindão. Vai lá na mamãe lá. Vai brincar lá um pouquinho. Então senta aqui, ó. Senta aqui comigo. E muitas vezes, para a gente viver desiludido, a gente precisa se decepcionar. Né? O Saulo costuma falar que a decepção é a melhor coisa que pode acontecer para uma pessoa, né? A Paula também diz isso. Por quê? Porque quando a gente se decepciona, os nossos olhos se abrem para algumas coisas que antes a gente não via. E o que significa decepção? Decepção é um substantivo feminino que significa desilusão ou desengano. A decepção é um sentimento, vai lá, mamãe, é um sentimento negativo, que dói na gente. Não é bom se decepcionar com as pessoas, não é bom a gente se desiludir com as pessoas. Peraí, não puxa não, cara, puxa não. Mas essa palavra ela tem origem no latim de deceptio, que remete a engano do engano, remete a palavra do engano. Então, para a gente ter os olhos abertos, a gente precisa de fato ver algumas coisas que a gente não quer ver, que às vezes está na nossa cara. Se a gente for lembrar da história de Salomão, que foi um cara que teve uma conversa com Deus, e que ele pediu algo para Deus, e Deus deu para ele sabedoria e riqueza, foi o mais rico, mais sábio da terra, e a gente já sabe a história. Mas se a gente ler Provérbios, a gente vai ver um homem. Se a gente ler Eclesiastes, a gente vai ver outro homem. Um cara cheio de sabedoria, cheio de dinheiro, mas que ele escreveu assim, bem no capítulo 1, que ele fala que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Como que ele viu que tudo era vaidade? Porque ele se decepcionou com as coisas que ele conquistou. Ele se decepcionou no lugar que ele chegou. Ele se decepcionou com as portas que ele mesmo abriu, com a sabedoria que ele tinha. Porque ele olhou para trás e falou assim: olha, isso aqui, tudo é vaidade. E essa palavra vaidade que ele utilizou
vem do hebraico rebel, que era no sentido de que tudo era vazio. Então, quando a gente está iludido, a gente está mergulhado em algo vazio. Seja um relacionamento amoroso que não dá certo, uma coisa que você não pode extrair nada de bom, você está mergulhado no vazio. Seja um relacionamento com Deus, que você acha que está agradando a Deus, mas você está mergulhado no vazio. E é essa ilusão que Deus não quer que a gente viva. É o ministério que você vai fazendo as coisas e que você acha que está fazendo do jeito certo, mas está fazendo tudo errado. Você está mergulhando no vazio, você está se iludindo. Uma amizade que você tem, amizades vazias, amizades baseadas em vaidade. Mas olha o que o salmista escreve no Salmo 119, verso 37. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Algumas versões, no lugar de vaidade, coloca ilusão. Desvia os meus olhos para que não vejam a ilusão. E essa palavra do hebraico, sal, significa engano, mentira, falsidade. Então, muitas vezes, a gente precisa fazer essa oração, falar: Deus, tira os meus olhos de toda ilusão. Tira os meus olhos de tudo que eu estou achando que é bom para mim e não é. A gente conversava essa semana e quantas pessoas, elas têm uma ilusão do que estão fazendo diante de Deus. Elas estão vivendo enganadas. Elas servem a um sistema achando que serve a Deus. Elas não gostam do lugar que ela está, mas elas estão. Pessoas que vivem numa amizade que ela não gosta da amizade, mas ela insiste. Isso é engano. Isso é ilusão. E muitas vezes tem um preceito cristão por trás. Não, eu preciso amar todo mundo, eu preciso estar bem com todo mundo, então eu sou obrigado a engolir todo mundo. Mentira! Tem pessoas vivendo no engano, diante da justiça, da verdade de Deus. Falamos agora no começo sobre o ministério de homens, de casais, de família. Quantas pessoas dentro da igreja, mulheres dentro da igreja, que não colocam aquela submissão que nós falamos há 4 semanas atrás, em prática dentro de casa, mulheres que mandam dentro de casa, mulheres que mandam no marido, homens que não são cabeça de casa, relacionamentos baseados em ilusão, porque às vezes a gente quer mandar em algo que não é nosso. Então o cristão, ele precisa sair da ilusão, ele precisa sair do engano e viver e praticar a verdade. Falar coisas que não gostou, não é pecado. As pessoas preferem falar mentira nas costas, mentira na cara. As pessoas preferem falar mentira na cara do que a verdade. Existe um número muito grande de pessoas, cristãs, crentes, que vão na igreja 3, 4 vezes por semana vivendo enganado por conta que não sabe entender a libertação que Cristo já deu. Um dos nossos papéis aqui é descortinar a visão dessas pessoas. Falar: olha, não é pecado você falar a verdade para o outro. Não é pecado você às vezes se ofender, você se magoar com alguma coisa e falar para a pessoa. Não é pecado o marido ser o cabeça do lar e a esposa ser submissa a ele. Isso não é pecado. Não é pecado você exercer paternidade nos seus filhos. Não é pecado você servir as pessoas sem interesse, mas parece que está ficando difícil. As pessoas não querem escutar isso. As pessoas preferem escutar o que? Olha, Deus vai te abençoar, Deus vai te enriquecer, Deus vai abrir a porta, Deus tem algo bom para você, Deus tem algo novo para você, ei! Mas vivem enganadas, vivem iludidas pelos seus próprios conselhos. Mas deixa eu te falar, Deus já decepcionou várias vezes com o homem. Como assim, Rodolfo? Deus decepcionou várias vezes com o homem. Gênesis 6, capítulo 6, verso 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Deus olhou para o homem e falou assim: ô, a imaginação deles, tudo que passa no coração deles é ruim. Gênesis capítulo 6, verso 5. Tudo que eles pensam são coisas ruins.
No verso 6, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o coração. Então arrependeu-se o Senhor. Aí o povo fala, mas a Bíblia é contraditória, porque fala que Deus não arrepende, lá fala que ele se arrependeu, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo? Você sabe que eu gosto de ir lá na raiz hebraica, hebraica significa Naham. Arrepender-se no sentido de arrepender sim, mas de suspirar, respirar fortemente, no sentido de consolar e confortar e consertar as coisas. Então quando Deus ele se arrepende, ele não vem para acabar com a pessoa, ele vem para consertar. É a mesma coisa que você vê um filho seu fazendo uma cagada e você faz assim, ó. Às vezes Deus tem que contar até 10 com a gente, cara. Porque a gente conhece a Bíblia há 10, 15 anos, mas vive como se conhecesse há uma semana. Porque a gente vive iludido. E Deus fala assim, olha, eu me arrependi, eu vou suspirar, eu vou contar até 10, mas eu vou começar de novo. Fala comigo, Deus faz tudo novo, de novo. Deus faz tudo novo, de novo. Então quando você começa a se acostumar, prepare, porque Deus vai fazer novo de novo. Deus não faz novo só uma vez. Deus ele não faz uma coisa nova e pronto, ele vai embora sentar no trono dele, ficar com o chicote balançando assim, agora quem que eu vou acertar? Não, ele faz tudo novo, de novo. E toda vez que ele se decepciona com a humanidade, o que ele faz? Ele levanta um para consertar o caminho. Foi assim com Noé? Não foi assim com Moisés? Não foi assim com Abraão? Não foi assim com José? Não foi assim com Paulo? Fala assim, ó, o povo está tudo preso em Jerusalém, lá vou levantar alguém que tem coragem de ir, porque o povo não sai de lá. E a gente precisa entender que quando descortina a visão, somos desiludidos da vida cristã que nós temos que dar uma resposta e não uma desculpa para Deus. Porque sempre que Deus, ele faz algo novo, vem de um caos. Se você olhar, ele fala que o mundo inteiro estava mal. Estava tudo petecado. Agora eu vou fazer algo novo. E eu vou levantar alguém. Gênesis 6, 17 fala, olha Noé, porque eu vou trazer um dilúvio para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que está na terra expirará. Gênesis 6, 18, grave isso aí. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrará na arca tu, teus filhos, a mulher e as mulheres dos teus filhos. Pacto vem de brief, concerto, aliança, decreto. E aí eu te pergunto, você quer estar no time que causa decepção para Deus, ou você quer estar no time que Deus faz um pacto para restaurar? Porque Deus poderia ter acabado com tudo, de uma vez só, não precisaria de Noé. Não, acabei com isso aqui, fiz errado, deixei todo mundo aqui mesmo, debaixo dessa água. Mas Deus, através da graça e do amor, Ele fez um pacto com um homem que era reto diante dos olhos dele. Então, todas as vezes que essa decepção da humanidade, você acredita que a humanidade está decepcionando Deus de novo? Quantas leis estão sendo criadas para deturpar a palavra de Deus e a vontade de Deus? Quantas famílias que não duram quantos casamentos não duram nem um ano, cara? Quantas igrejas fazendo só cagada diante de Deus, usurpando o povo, manipulando o povo, sugando. Quantas pessoas que Deus deu um dom maravilhoso e a pessoa se corrompeu. Quantos Noés que Deus levantou e esses Noés abriram uma madeireira, ganhar dinheiro com a madeira que era para estar fazendo a arca. Isso é forte, cara. E Deus está chacoalhando, e Deus está peneirando, e está achando alguns com os quais Ele fará o pacto. E sempre existem aqueles, e eu quero acreditar que eu e você somos dessa parte. Que a gente entendeu o que Deus quer. Não que somos melhores do que os outros, mas que nos dispomos a fazer algo que vai agradar de fato a Deus. Então, no mínimo, sempre existirá os dois lados, os que causam decepção e os que dão respostas. Os que dão desculpas e os que dão respostas. Os que causam a decepção e os que se colocam, Deus, eu estou aqui, não acaba com tudo não. Eu vou tentar convencer meia dúzia lá a parar de fazer aquelas coisas. Conta comigo. Joga para mim a bola que eu garanto aqui.
Porque tudo que Deus vai fazer, gente, Ele vai contar com a gente. Ele não vai descer aqui em figura sobrenatural, não. Ele já nos colocou aqui. Essa é a promessa. Agora, o que passou na cabeça de Moisés, de Abraão, de Noé, de José? O que passou na cabeça desse povo? Você já viu que muitas vezes a gente não decide não cumprir a vontade de Deus para agradar alguma pessoa? A gente decide agradar uma pessoa que não vai contribuir em nada, às vezes, na nossa vida. Em que sentido você fala, Adolfo? Olha, Deus deu algo para você. Deus deu um Espírito Santo para você. Deus abençoa as suas mãos para você orar, para você curar. Aí, às vezes, chega alguém que fala alguma coisa para você, você não tem coragem de falar na cara dela algo. Fala assim, olha, peraí, não gostei disso. Você mente. Eu minto. Você mente, está me escutando, você mente algumas vezes para agradar a pessoa, velho. E Deus está olhando tudo. Fica onde? Quantas famílias, né, uma mentirinha simples, engana a criança 7, 8 anos do Papai Noel. Sabe? Não estou generalizando, não estou problematizando o negócio. Mas começa, lá em casa, eu digo sempre a verdade, cara, para os meninos. Eu trato eles igual adultos, porque um dia eles vão ser adultos. E a gente precisa ter essa cultura. Ó, meu filho, fala a verdade, vem cá. Quantos pais que erram, não tem coragem de sentar com o filho e falar, cara, eu errei. Isso agrada a Deus. Porque as pessoas estão preferindo viver iludidas do que viver na verdade. Então não é pecado errar, não é pecado pedir perdão, não é errado sentar com o filho e falar, filho, papai errou. Porque às vezes a gente grita, né, o pai e mãe grita na frente dos meninos e briga, depois o pai e a mãe resolvem no quarto lá e os meninos ficam de que jeito? Quantas vezes a gente não chega a uma pessoa para falar, olha, isso aconteceu e tal, vamos consertar? Isso é ser nobre. E foi isso que Deus viu em Noé, foi isso que Deus viu em Abraão, foi isso que Deus viu em José, que falamos no culto de quarta-feira. Agora teve um momento da história do povo de Deus, está lá em Jeremias 7, se você quiser abrir a sua Bíblia, em que, mais uma vez, o povo de Deus fez cagada. E a justiça de Deus começa por onde? Pelo de fora ou pelo de dentro? Jeremias capítulo 7. Jeremias capítulo 7. Porque a justiça de Deus, ela vem primeiro para os da casa. Deus, ele perdoa mais o ímpio que não conhece do que a mim e a você que conhecemos e não praticamos. Então eu, se eu fosse você, agora não dá mais para ir embora, né? Vai ficar feio. Mas recebe essa palavra aí. Pega essa palavra, que essa palavra vai nortear muita coisa no nosso ministério. Jeremias capítulo 7, verso 1 falou assim, olha, palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali essa palavra. Fique junto aonde? À porta. Por que na porta? Porta é lugar de entrada, mas lugar de saída. Então, quando ele fala assim, olha, fique junto à porta, é para que aquelas pessoas que estavam entrando, entrassem com a mentalidade certa. Tudo que Deus faz e fala tem detalhes, tem preciosidades no meio. Então, a gente não pode funcionar e fluir em Deus baseado na expectativa das pessoas e a conduta das pessoas, mas aquilo que Deus quer que a gente faça. Por isso que a gente acredita na visão que Deus deu para a gente como ministério, e isso vai nortear muita coisa nesse ministério. Qual que é a visão que temos? Precisamos levar isso, aquilo que a gente conversou aquele dia, vamos fazer isso, fazer aquilo, para deixar o norte para as pessoas. E ele fala, escutem a palavra do Senhor, Judá, vocês que entram por essas portas para adorar ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar nesse lugar. Não confiem em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Deixa eu contextualizar você. Deus estava dizendo para o povo dele, que já tinha um templo, já tinha passado por várias coisas, olha, vocês têm um templo para me adorar, vocês têm uma estrutura magnífica, vocês
conseguiram um feito histórico muito lindo, mas vocês não podem colocar a sua confiança nisso. Vocês têm que colocar o seu relacionamento no que eu quero. Corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar nesse lugar. Porque não importa se já tinha aquela estrutura, importava o quê? Se as pessoas estavam dignas ou se Deus realmente ia habitar no meio deles. O profeta Isaías já tinha dito isso. Isaías 66 fala que o Senhor disse: o céu é meu trono, que casa então vocês poderão construir para mim. Isaías 66, 1. Porque o trono do Senhor é onde? É o céu. E na nova aliança? Ele habita onde? Dentro de nós. Então o segredo não é se temos 4 cultos na semana, ou se a nossa estrutura já está formada, ou se lemos a palavra sentado ou em pé, ou se enfeitamos tudo. O segredo é se trememos diante da palavra dele. O segredo é se temos de fato reverência à vontade dele. O que ele estava falando para Jeremias? Fala para aquele povo que eu me decepcionei de novo, mas eles podem consertar a rota e habitar no meio da minha casa. Mas o que aquele povo estava fazendo? Eles não adoravam somente a Deus, eles adoravam a Baal, queimavam incenso a Baal. Começou a colocar um monte de objeto dentro, no meio da cultura deles, inanimados, amuletos, enfeites. Se a gente for trazer para os nossos dias, qual que é a simplicidade da adoração e de um culto a Deus? É um coração quebrantado. É uma pessoa que não lê, simplesmente, não precisa levantar para ler a palavra, para ter uma reverência diante de Deus. Mas se é uma pessoa que pratica essa palavra no dia a dia, essa é a verdadeira reverência à palavra de Deus. Deus estava falando: olha, vocês não precisam disso tudo, vocês só têm que escutar o que eu quero. Pula lá para o verso 17, Jeremias 7, verso 17. Jeremias 7, verso 17. Será que você não enxerga o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus. Também oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Mas será que é para mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor: não seria muito mais a si mesmos para a sua própria vergonha? Pega essa chave no verso 18. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para outros deuses. Aonde não existe um sacerdote forte que dita o norte da adoração de Deus, toda a família se corrompe. Aonde não há um sacerdote que dá a direção da adoração de Deus dentro daquela casa, toda a família se corrompe. Os filhos colaboram para uma adoração a outros deuses. As mulheres se perdem e todos juntos provocam a ira de Deus. Por quê? Porque faltou ali dentro o sacerdote. Porque faltou ali dentro uma direção. E é tão simples, mas parece que muitos querem deixar complexo, para deixar mais bonito, mais agradável. Deus não precisa disso. E ele fala no verso 20: portanto assim diz o Senhor, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão neste lugar, sobre as pessoas e sobre os animais, sobre as árvores dos campos e sobre os frutos da terra. A minha ira queimará como um fogo e não se apagará. O que isso quer dizer? O fogo prova tudo. Para a gente se permanecer na presença de Deus, a gente tem que entender que a gente vai estar sujeito ao fogo. 1 Coríntios 3:10 fala assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual já foi posto, que é Jesus Cristo.
E se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Então a gente tem que examinar o que? Se o que estamos fazendo diante de Deus é ouro ou palha, prata ou feno, madeira ou pedras preciosas. Como assim, Rodolfo? Aquilo que a gente se dispõe a fazer para Deus tem que ter valor. Tem que estar baseado em atos de justiça, tem que estar baseado em verdade, não pode estar baseado em engano. A gente não pode fazer simplesmente de qualquer jeito para Deus. Porque quando vier o fogo mostrará. Se for palha, vai consumir. Se for ouro, vai permanecer. Se for madeira, vai consumir. Se for prata, vai permanecer. Mas o que Deus queria com aquele povo? Volta lá em Jeremias 7. Jeremias 7, 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne a vocês mesmos. No dia em que eu tirei os pais de vocês da terra do Egito, eu não falei, nem lhes ordenei nada a respeito de sacrifícios. Mas o que eu lhes ordenei foi: deem ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. O que Deus estava falando? Olha, eu não pedi sacrifício, eu só queria que você me escutasse. Está lá em Êxodo 19, acho que abril, a gente pregou sobre isso. O que Deus estava falando? Eu não estou pedindo para você dinheiro, eu não estou pedindo para você, você se mate a sua família por amor a mim. Eu não estou pedindo que você venha fazer um propósito maior do que você pode aguentar. Eu só quero que você escute a minha voz. Eu só quero que você se relacione comigo. Foi isso que eu disse para os pais de vocês quando tirei do Egito. Só que lá no verso 24 fala: mas eles não quiseram me ouvir, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para frente. Andaram para trás e não para frente. Então deixa eu te falar algo. Existe uma caminhada, existe algo a construir. Aquilo que Paulo falou em 1 Coríntios 3. Já lancei o fundamento no qual é Jesus Cristo. Cada um construa sobre isso, que fala de uma construção. Então o chamado de Deus, o ministério de Deus é uma construção que a gente precisa fazer de acordo com a vontade dele. E ele fala: olha, mas eles não quiseram, andaram no próprio conselho, Jeremias 7, 24, andaram para trás e não para frente. O que isso quer dizer? Que a gente não pode andar nos mesmos padrões, linguagens, que o pessoal andou há 30, 40, 50 anos atrás. Existe um novo caminho, existe uma linguagem nova, existe um jeito novo de fazer. Nós não podemos andar segundo o nosso próprio conselho, mas segundo o conselho de Deus. Entender qual que a direção que Deus quer dar para esse ministério, qual é a estratégia que Deus quer dar para esse ministério, que tipo de pessoas vão você chegar e identificar. E quem entender vai desfrutar, quem não entender, tudo bem. Cada um tem vários ministérios, várias igrejas, cada um segue a sua, cada um tem a vida, o pastor, o líder que merece, está tudo certo. Só que se a gente entender que a gente quer construir em cima de um fundamento algo em ouro, em prata, em pedras preciosas, a gente vai ter um preço para pagar por isso. E o preço é o secreto, o preço é o relacionamento. Porque Deus vai falar algo dentro do seu coração que vai servir de cura para várias pessoas. Só que Deus ele não é um Deus egoísta, e Ele não trabalha com pessoas egoístas. Deus ele trabalha com pessoas que querem compartilhar. Deus ele trabalha com pessoas que querem tocar outras pessoas. Então quem anda no próprio conselho não vê o caminho que está na frente, anda para trás, quer fazer do jeito que fizeram. Ah, mas deu certo. E aquilo que a gente fala, liberdade
não é fazer o que a gente quer, liberdade é fazer o que Deus quer, cara. Liberdade é entender que Deus tem uma vontade. Tem uma vontade para hoje, tem uma vontade para amanhã. E que Deus ele vai falar. A palavra que ele falou há 6 meses atrás, ela vai se renovar amanhã, ele vai falar de novo. Hoje eu acordei, falei para você, eu chorei até, cara. Coloquei um louvor lá em casa, comecei a chorar, 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 chorar. E o Isaac vem, você está triste? Eu não estou triste não, estou chorando. Porque algumas coisas vão fazer a gente chorar. Seja de alegria, seja de tristeza, seja de desconforto. É o fogo provando. E a gente só vai entender isso no fogo. O fogo vem, a gente começa a olhar para a expectativa das pessoas, lança a semente não sai, não germina, não brota. Isso é o fogo. Mas o fogo vem para mostrar aquilo que você tem, aquilo que você está, onde você está colocando a sua base. Se for palha, vai queimar. Mas se for ouro, vai permanecer. Vai permanecer. Pula lá para o verso 27. Jeremias 7, 27. Vamos dar uma estudada nesse capítulo. Portanto, Jeremias, você dirá a eles todas essas palavras, mas eles não lhe darão ouvidos. Você os chamará, mas eles não responderão. Quantas pessoas não têm escutado você? Quantas pessoas não dão valor para aquilo que você carrega, não dão valor para aquilo que você tem? Quantas pessoas estão com o coração fechado pela palavra de Deus? Você já pensou se Jeremias, que aqui Deus estava falando com Jeremias, e depois ele vai lá e fala para o povo. Você já pensou se Jeremias não vai, porque ele sabia que o povo não ia escutar? Você já pensou se você não faz o que Deus está mandando você fazer, porque as pessoas não vão reconhecer? É isso que está falando para ele. Mas a gente tem que olhar para nós e pensar assim, eu vou fazer, eu vou falar, porque as pessoas vão me dar ouvidos, ou eu vou falar porque Deus mandou falar? Porque a gente não pode se movimentar pela aprovação das pessoas. A gente não pode se mover pela aprovação das pessoas. A gente tem que se mover pelo aquilo que Deus falou, e a gente só vai se mover pelo que Deus falou se a gente escutou Ele. Mas, qual que é a máxima de hoje? Você precisa sacrificar, você precisa servir tanto tempo, não sei o quê, para Deus te honrar, para Deus te abençoar. Não, você precisa escutar Deus, é só isso. Quantas pessoas, quantos cantores tem no Brasil que não escrevem uma canção, mas fazem sucesso com várias outras canções que às vezes traz lá de fora, mas não entra no secreto. Não tem uma nova canção lá de dentro. Então é tempo de extrair do secreto o ouro, a prata, a pedra preciosa e edificar em cima daquilo que Paulo falou. E onde que eu quero chegar com isso, com a necessidade de aprovação? Porque muitas vezes a gente se decepciona porque as pessoas não nos aprovaram e a gente faz o quê? A gente para. Então a decepção no coração humano, a decepção no coração humano, meu colo, a decepção no coração, mexe que não, deixa aqui papai, tá? A decepção no coração humano, ela tem ela tem o poder de paralisar a pessoa, tem ou não? A decepção no coração humano tem o poder de paralisar a pessoa. Quando você se decepciona com a amizade, qual que é a tendência? Você se afasta. A maioria das vezes não resolve uma coisa com a outra. Quando você se decepciona com a igreja, o que você faz? Você se tranca em casa e acha que nenhuma igreja mais presta. Sim ou não? Sim. Aconteceu comigo um tempo aí. Quando a gente se decepciona num emprego, alguma coisa, o que a gente faz? A gente procura outro, não, deixa quieto aqui lá. E está tudo certo. Pessoas são livres.
Mas quando Deus decepciona, Ele levanta alguém novo. Então a decepção revela os caráteres e abre porta para o novo. Nós temos que agir como Deus. Olha, eu fui descortinado, a minha visão foi aberta e agora eu vou fazer algo correto diante de Deus. Esse é o papel. Porque Deus, Ele vê muito além do que nós vemos. Isso é indiscutível. O tempo de Deus não é o cronos, cronológico, é o kairos. Deus é tudo. O que já aconteceu, o que vai acontecer, Ele já sabe. E é por isso que quando você está no secreto e escuta Ele, você tem força para ir, porque você sabe que já aconteceu. E a gente, né, igual a gente falou, a gente não precisou ver algo grande, a gente foi lá e papo começou, vamos seguir. Tem pessoas que precisam ver. Só que quando a gente precisa ver, a gente perde muita coisa no caminho. A gente não celebra, a gente não desfruta, a gente não se diverte. A gente paga um preço mais caro muitas vezes, que é igual comprar um imóvel na planta, você paga mais barato. Por que Deus mostrou para Jeremias? Porque ele tinha relacionamento. Jeremias 7,11 fala assim: será que o templo que se chama pelo meu nome é um covil de salteadores? Jeremias 7,11. Será que este templo, Jeremias, que ele se chama pelo meu nome, é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Sabe quando que ele viu isso? 400 e poucos anos antes, quando Jesus entrou no templo. Você consegue, cabe na sua cabeça aí ver o que Deus já tinha visto, obviamente, e mostrou para aquele homem? É isso que eu estou querendo falar para você. Deus quer te mostrar algo que às vezes vai acontecer daqui a 200 anos. 300 anos, 400 anos, que vai acontecer na vida dos seus filhos, dos filhos dele. Mas às vezes você quer ficar só cumprindo tabela, batendo ponto em igreja, fazendo campanha para ser abençoado, para enriquecer. E o secreto está onde? Está longe. Você chora diante de Deus? Quantas lágrimas você derramou e Deus te deu frases, revelações? Posso falar uma coisa para você de verdade mesmo? Eu oro assim, ó, o meu desejo para esse ministério é que as visões sejam tão grandes, a palavra seja tão cheia, que nada vai ficar preso na mão de um ou de outro. Que as pessoas vão esbarrar e falar: Deus falou comigo hoje. Ou o que ele falou para você? Falou isso. E Deus falou comigo também. O que ele falou? Falou para você: nossa, casa as coisas. Eu oro para que quando começar a multiplicar, as pessoas começarem a chegar, elas sintam essa atmosfera, elas vivam isso, elas tenham revelação. E não venham aqui atrás de uma palavra que vai mudar a vida, mas que ela venha para cá com a lenha para colocar no secreto e isso fluir de dentro para fora. Porque eu sei que é só a palavra de Deus, que é só a revelação que vem do secreto, que pode mudar a empresa, família, casamento, cidade. O que Deus falou para ele? Olha, eu mesmo vi que este templo é um covil de salteadores. Pula lá para Mateus 21:12. Mateus 21:12. Entrou Jesus no templo e expulsou todos que ali vendiam e compravam, derrubou todas as mesas dos cambistas e as cadeiras que vendiam pomos e disse: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fazem dela um covil de salteadores. Você percebeu o que Jesus falou quando ele entrou no templo e viu toda a bagaça que estava acontecendo? O que Deus tinha mostrado para ele, para Jeremias, há muito tempo atrás. E aí eu te pergunto, você quer ficar do lado do povo que tinha toda a estrutura do templo, mas que desobedecia e decepcionava a Deus, ou você quer ser do time de Jeremias, que tem revelação, que tem um toque, a qual Deus aprova? Eu quero ficar do lado de Jeremias, cara. Eu quero saber o que vai acontecer com o Brasil. Eu quero saber o que vai acontecer com Itaberaí. Eu quero saber o que vai acontecer com a vida dos meus filhos. E eu não vou ter isso em lugar nenhum, não sem Deus. Então, o que eu aprendo? Que toda decepção revela dois lados: o de má conduta e o lado que tem a solução. E você tem a solução. Você tem a solução, Saulo. Você tem a solução, Ailson, Nath, Poli, Ju.
E todo mundo. Você tem a solução para a religiosidade que a igreja brasileira passa. Você tem a solução para o mercado gospel brasileiro. Você tem a solução para a agenda gospel financeira brasileira. Você tem a solução para a empresa. Você tem solução para a empresa que você tem. Você tem a solução. Aonde? Em Deus. Mas dói. Jeremias era conhecido como profeta chorão, que se lamentava, que se debruçava diante de Deus. Acontece que muitas vezes a gente quer ficar onde? No meio, no equilíbrio. Está tudo certo aqui, estou de boa. Por quê? Porque eu estou vivendo, estou respirando, estou comendo, estou tranquilo. Mas a gente precisa ser daqueles que choram na presença de Deus, que se rasgam. Se estivermos do lado dos que se afastaram de Deus, não iremos ver o caminho, a justiça, o juízo e o amor. Andaremos para trás. Mas se formos a resposta, iremos ver Deus em tudo e representar o amor dele em todos. Se formos a resposta, iremos ver Deus em tudo e representar o amor dele para todos. Vou repetir para você. Se formos a resposta, iremos ver Deus em tudo e representar o amor dele em todos. Iremos desejar ardentemente a sua casa e iremos proclamar continuamente a sua glória. O povo ao qual Jeremias foi enviado tinha toda a glória de Deus, cara. Aquele templo maravilhoso onde Deus se manifestava de uma maneira ímpar. Tinha todo o rito, tinha toda a cultura, tinha toda a liturgia, mas não honrava a presença de Deus. Aí Deus precisa levantar um homem que chora diante dele para falar contra todos. É isso que Deus vai fazer com você. Vai colocar você para entrar no meio de pessoas que estão iludidas diante de Deus, que estão vivendo um relacionamento com Deus enganado, iludido. E aí, as pessoas não vão te escutar. Olha Jeremias 7:27, vai lá, mas elas não vão te escutar. Fala isso, mas elas não vão te escutar. Mas você precisa entender a quem você serve e quem precisa te aprovar. Então nós temos dois lados, os que causam vergonha e os que dão resposta. Quem é a resposta vê Deus em tudo e compartilha com todos. Pega isso aqui, pula para Jeremias 8, verso 7, para a gente encerrar. O Ministério do Louvor pode subir aqui, por favor. Jeremias 8, verso 7. Eu vou fazer um contratempo com você aqui. Eu vou te mostrar dois tipos de pessoas baseados na mesma revelação. Jeremias 8, 7. Até a cegonha no céu conhecem as suas estações. A rolinha, a andorinha e o grou observam o tempo da sua migração. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Isso foi Deus falando. Então você presta atenção no peso que tem essa palavra. Em outras, trocando em miúdos, até os pássaros sabem o lugar dele, mas o meu povo não conhece o meu juízo. Salmos 84, 3 diz: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O que o salmista estava dizendo? O oposto do que Deus falou para aqueles perdidos, para aqueles que estavam iludidos. Ele falou assim: olha, o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho, eu encontrei o meu lugar diante do seu altar, Senhor. Ele manifestou o desejo dele de estar no altar do Senhor. Aí você lembra da pregação da semana passada, o altar do Senhor é uma mesa. O altar do Senhor é uma mesa. Jeremias 8:11. Eles curam
superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. O que Deus estava falando? Esse povo anda dizendo aí, paz, trazendo para o nosso dia, paz do Senhor, graça e paz e graça, shalom Adonai. E ele fala, quando não há paz. O que Deus está falando? Hipocrisia. Não é se a gente fala paz do Senhor, ou graça e paz, da boca para fora, que nos diz se somos cristãos genuínos ou não. É se de fato temos a paz de Cristo dentro de nós. Então você não é obrigado a falar paz do Senhor, graça e paz. O conselho de Deus é que dentro de você haja realmente a paz. Hebreus 12, procurem viver em paz com todos. Hebreus 12, verso 14. E busquem a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Quando você está com a paz do Senhor dentro de você, você vive esse Hebreus 12, 14. Você não quer guerra com ninguém. Você procura viver em paz com todos e cuida para que nenhum deles se perca. Jeremias 8,13. Jeremias 8,13 diz: eu os consumirei de tudo, diz o Senhor. Não haverá uvas na videira, nem figos na figueira, e as folhas já estão murchas. Eu já designei os que passarão sobre eles. O que Deus estava falando? Não haverá o quê? Uva na videira, nem figos na figueira. O que Abacuque 3,17 diz? Ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira me decepcione, e os campos não produzam mantimentos, mesmo assim eu me alegro no Senhor. Então o que você tem que ter? O entendimento que dentro de todo cenário que você estiver, você tem duas óticas. Buscar o altar do Senhor, com a sua boca profetizar aquele lugar, se alegrar no Senhor, ou de fato viver a ilusão, a amargura que aquele povo de Deus vivia e não sabia. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. Eu encontrei o meu lugar, no altar do Senhor. Deus diz, olha, a figueira não vai dar mais figo, a videira não vai dar mais uva. E você diz, mas mesmo assim, Deus, eu me alegro no Senhor. É isso que Deus espera da gente. É isso que Deus espera das pessoas que são resposta. Porque quando você é resposta, você não dá desculpa. Quando você é a resposta, você não dá desculpa. Jeremias não ficou titubeando com Deus. Ele foi lá e falou, ele foi lá e fez. Se Deus quis cumprir ou não, o problema dele. Se Deus se arrependeu do que o povo fez, o problema dele, isso não é nosso. O seu papel é identificar o lado que você está e permanecer no lado certo. Isso é a resposta para muitos. Amém? Então, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira se decepcione, mesmo assim, eu me alegro no Senhor. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé.